Velho Testamento, lição número 34. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Como já disse, eu me sinto sempre muito bem, muito feliz, cada vez que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nessa parte do estudo chegamos aos livros 1º e 2º Samuel. Em nosso último encontro tentei dar uma visão geral dos 6 livros históricos do Velho Testamento, que são 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Eles são chamados livros histórico-literários do reino. Quando estudamos esses livros, devemos procurar entender o conceito do reino de Deus. É muito importante isso para que tenhamos um conceito muito bem definido quando fazemos a leitura do Novo Testamento. É nesses livros, nos livros histórico-literários do reino, que entendemos esse conceito importante do reino de Deus. Quando fazemos a leitura deles, devemos ficar atentos a 2 coisas: exemplos e alertas. Paulo afirmou na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e essas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por isso devemos sempre procurar saber quais são os exemplos e avisos ou alertas contidos nas narrativas históricas da Bíblia. Encontraremos vários deles nesses livros que estudaremos agora. Eles são história, não folclore. Há muito tempo, 1º e 2º Samuel eram considerados um único livro, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Portanto, quando estudamos 1º e 2º Samuel, na verdade, estamos estudando um livro só. No livro de Samuel encontraremos verdades que Deus deseja compartilhar conosco por meio de personagens. Há muitos personagens. Alguns deles servem como exemplos para nós, outros como aviso. Há 3 personagens muito importantes nos livros de Samuel, ou nesse único livro de Samuel. Nos 8 primeiros capítulos do 1º livro de Samuel, lemos sobre a história e o trabalho do homem que deu nome ao livro, o homem chamado Samuel. Ele é um grande exemplo para nós. Deus tem muito para nos ensinar através de sua vida. Nos capítulos 9 e 10, o principal personagem é o primeiro rei de Israel, o rei Saul. A vida de Saul é um alerta e tanto para nós. Quando observamos sua vida de perto e fazemos uma aplicação dela para a nossa própria vida, vemos que Deus está nos alertando. Começando no capítulo 16 de 1 Samuel e indo até o 2º livro de Samuel, o principal personagem é Davi. Davi foi o melhor rei que Israel teve e é um dos principais personagens da Bíblia. Alguns desses personagens foram gigantes espirituais. Certamente Moisés é o primeiro deles, principalmente quando consideramos sua contribuição para o trabalho de Deus. Samuel também é importante, veremos isso daqui a pouco. Davi é um dos personagens mais importantes se considerarmos a sua contribuição para o trabalho de Deus e também a quantidade de espaço nas Escrituras dedicada à sua vida. Lembre-se que no livro de Gênesis, os primeiros 11 capítulos cobrem a história do universo e do planeta e de todos os povos civilizados. Deus achou que era importante que soubéssemos sobre a história do homem, da mulher, a linguagem e muitas outras coisas. Dos capítulos 12 até o 21 de Gênesis, nós lemos a descrição da vida de um único homem, Abraão. Do ponto de vista de Deus, falar sobre Abraão era mais importante do que falar sobre a história do universo e do planeta e sobre todas aquelas coisas contidas nos primeiros 11 capítulos. Parece que o Espírito Santo é muito cuidadoso quanto ao espaço que dá nos registros inspirados a determinados assuntos. Esses personagens bíblicos são muito importantes. Podemos dizer isso dada a quantidade de espaço nas Escrituras dispensada a eles. Quando você olha para Davi a partir dessa perspectiva, percebe a sua importância. Quantos capítulos foram dedicados
a contar a vida desse homem chamado Davi? Mas Davi não é importante só porque metade, o livro de 1 Samuel, por exemplo, e todo o livro de 2 Samuel contam sua história. Ele é importante porque escreveu quase metade do livro de Salmos. Esse é o meu livro da Bíblia preferido. Você lê o livro de Salmos com muito maior compreensão e entendimento se tiver lido sobre a vida desse homem que escreveu a maioria dos Salmos. Se você estiver familiarizado com os livros de 1 e 2 Samuel e com o contexto histórico do livro de Salmos, compreenderá melhor a mensagem dos Salmos e poderá fazer uma aplicação devocional para a sua vida com mais facilidade. Você percebe então que Davi é muito importante dado o espaço que lhe foi dedicado nos livros de 1 e 2 Samuel e também no livro de Salmos. Os três principais personagens que estudaremos nos livros de 1 e 2 Samuel são Samuel, Saul e Davi. Vamos estudar 1 Samuel. Os primeiros 8 capítulos do livro de 1 Samuel nos falam sobre esse homem. Seu nome significa ouviu Deus. Toda vez que você vê um nome terminado em El na Bíblia, sabe que esse nome tem alguma coisa a ver com Deus. Por exemplo, Daniel. A palavra em hebraico para Deus era El. Outra palavra era Jeová. O nome ouviu Deus se encaixa muito bem para esse homem Samuel. Ele nasceu porque Deus atendeu a um pedido de sua mãe, que chamava-se Ana, e também é um grande exemplo nas Escrituras. Milhares, talvez milhões de bebês já foram batizados e dedicados a Deus como um exemplo do que Ana fez. Ela era estéril e naqueles dias acreditava-se que ter filhos era um sinal da bênção de Deus. Ana então suplicou a Deus, buscou sua face e chorou diante dele pedindo um filho. Ela orou com tanto fervor que o velho sacerdote Eli, quando a viu, pensou que ela estivesse bêbada. Ele disse para Ana, pare com essa bebida, mulher. Ana explicou a Eli que não estava bêbada, mas estava apenas pedindo um filho a Deus. O velho sacerdote ficou tão tocado por aquela cena que a abençoou e disse que Deus iria responder à sua oração. E Deus respondeu. Ana concebeu. E depois que Samuel nasceu e foi desmamado, ela o levou ao templo e literalmente o deu para Deus, apresentando-o ao sacerdote Eli. A palavra dedicar significa entregar. Ana literalmente entregou a vida de Samuel, seu filhinho. Samuel nasceu porque Deus ouviu a oração de Ana. O que torna o seu nome ouviu Deus, então, muito bem apropriado. Esse nome também se encaixa bem a ele devido a outro acontecimento durante a sua infância, quando estava sendo criado no templo pelo sacerdote Eli. O próprio Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou-lhe sobre algo muito impressionante. O velho sacerdote que o estava criando como se fosse seu próprio pai tornou-se uma pessoa que desobedeceu a Deus. Eli não disciplinou seus filhos. Muitas coisas erradas estavam acontecendo no templo porque Eli não disciplinava seus filhos. Deus falou com o jovem Samuel e por seu intermédio deu uma mensagem ao velho sacerdote. Ele seria removido do sacerdócio porque não disciplinou seus filhos. Por isso o nome ouviu Deus era perfeito para ele, também na idade adulta. As Escrituras dizem que todo Israel, de Dan até Beceba, quer dizer, do norte ao sul, soube que Samuel falava como profeta do Senhor entre eles, e que Deus não deixava que nenhuma de suas palavras caíssem por terra. Todo Israel ouviu a palavra de Deus por intermédio de Samuel quando ele iniciou o seu ministério como um grande sacerdote. Assim, por essas três razões, ouviu Deus é um nome perfeito para esse homem. Samuel é um exemplo por vários motivos. Primeiramente porque ele e sua mãe Ana são exemplos do que chamamos de estímulo cristão. Muita gente acha que se alguém quer realmente servir a Deus como ministro, profeta ou pregador, deve viver no mundo e experimentar o mundo. Tem que ir até onde as pessoas que não creem estão e lutar pela sua fé. Ele tem que se misturar com o mundo. Supostamente, isso fará dele um bom sacerdote, um ministro, um pregador. A vida de Samuel e de João Batista são exemplos contrários a isso. Jesus falou que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Seus pais tementes a Deus, Zacarias e Isabel, criaram João Batista no deserto. Eles praticamente o incubaram e o nutriram com fé até que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. João pregou apenas por 1 ano e meio e ainda assim Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de uma mulher.
João foi incubado, não foi exposto às influências do mundo. Ele viveu todo um processo de amadurecimento até que estivesse pronto para o ministério. A mesma coisa aconteceu a Samuel. O velho sacerdote Eli manteve Samuel no templo. Samuel foi educado nas coisas de Deus e na sua palavra desde que era uma criança. Portanto, ele é um bom exemplo do que pode acontecer quando uma criança é criada na fé cristã. A vida de Samuel é um forte argumento para a educação cristã infantil. Kenneth Scott escreveu aquele que eu considero o melhor livro já escrito sobre história da igreja. Ele já foi presidente do Departamento de História da Igreja da Universidade de Yale. Ele diz que pessoas que causaram impacto no mundo por intermédio da Igreja de Jesus Cristo foram, na maioria das vezes, fruto de lares cristãos. Não pense que você precisa ter se envolvido na criminalidade ou ter sido um político corrupto ou outra coisa para ser um eficiente ministro de Cristo. Quando isso acontece, é uma exceção, não uma regra. A verdade é que os missionários que alcançam o mundo para Cristo são, na maioria das vezes, fruto de lares cristãos e filhos de missionários. Filhos de missionários cristãos em campos missionários, pelos seus pais missionários em geral, são as pessoas que conduzem o trabalho de Deus hoje. Esses missionários são fruto de uma educação cristã, assim como a de Samuel e de João Batista. Samuel deu uma grande contribuição para o trabalho de Deus. Foi um marco na história dos hebreus. Ele tirou o povo do período de escuridão espiritual, aqueles dias quando os juízes julgavam Israel, os 400 anos vistos no livro de Juízes. Você deve se lembrar que aqueles anos foram um período de escuridão espiritual para o povo de Israel. Não havia liderança. Durante esse período da história dos hebreus, a liderança que existia estava falida. Samuel é considerado por alguns estudiosos como o último dos juízes. Samuel não era só uma combinação de profeta, sacerdote e juiz. Ele também era um líder político. Era como se fosse um Billy Graham como presidente da República. Samuel era um líder espiritual e também político. Ele preparou o terreno para os grandes líderes que o seguiriam, como Davi e alguns dos grandes profetas que nós conheceremos durante o estudo dos livros históricos. Samuel foi o agente que Deus usou para ungir o maior rei de Israel, o rei Davi. Durante toda a sua vida, Samuel foi um grande líder espiritual e político. Conduziu bem Israel até o fim. Muitos dos homens de Deus na Bíblia e também homens da nossa história não são bons líderes até o fim. Eles têm um grande ministério, mas no fim já não são os mesmos. Samuel não. Ele teve sempre a mesma conduta. O segundo personagem enfatizado nesse livro é um homem que se tornou um impressionante alerta para nós, Saul. Saul é uma figura controversa nas Escrituras. O capítulo 9 de 1 Samuel inicia a narrativa sobre esse homem Saul. Havia um homem cujo nome era Quis e que tinha um filho chamado Saul. Lemos que Saul se sobressaía dos ombros para cima em todo o país. Ele era um homem muito alto e ele era também o mais bonito em todo Israel. Naquele tempo, ser alto era uma grande vantagem, era muito valorizado. No nosso primeiro contato com Saul, ele não parece ser muito espiritual, não. Os jumentos do seu pai tinham se perdido e o jovem Saul e seu amigo saíram para procurá-los. Mas eles não conseguiram encontrá-los e, quando já estavam prestes a desistir, o amigo de Saul disse: existe nessa região um profeta que pode responder a qualquer pergunta. Por que não perguntamos para ele onde os jumentos estão? Então eles foram até Samuel para que ele desse o paradeiro dos jumentos. As Escrituras relatam que um dia antes Deus já tinha falado para Samuel: amanhã, a estas horas, um jovem da tribo de Benjamim virá até você. Eu quero que você o unja como o rei de Israel. Samuel, portanto, já sabia que Saul estava para chegar. Quando Saul chegou no lugar onde o profeta estava e já estava pronto para perguntar onde estavam os jumentos, levou um grande susto. Samuel já sabia quem era Saul e estava esperando por ele. Ele convidou Saul para um banquete, ofereceu a ele um pedaço especial de carne e disse: eu preparei essa ceia para você. Já estava te esperando. A propósito, não se preocupe com os jumentos. Toda a riqueza de Israel será sua agora. A resposta de Saul foi uma frase que nós já conhecemos. Desculpe-me, mas eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. Minha família é a de menor prestígio em toda a tribo. Eu acho que você pegou o homem errado. Isso não lhe parece familiar? Muitos líderes, quando foram chamados, se sentiram assim. Ei, você pegou o homem errado. Eu não sou ninguém. Sou um zero à esquerda.
Sou o mais fraco de todos. Foi isso que Gideão disse. Foi isso que muitos deles disseram, inclusive Moisés. Mas essa atitude tem um lado positivo. Você se lembra da guerra civil que houve, relatada no final do livro de Juízes? Pois é, a tribo de Benjamim lutou contra todas as outras tribos e quase acabou com todas elas. Então Deus interviu a favor dessas outras tribos. Aí então as 11 tribos quase exterminaram a tribo de Benjamim. Sobraram apenas 600 benjamitas quando Deus interviu pela segunda vez. Deus disse, eu não quero que nenhuma das minhas tribos pereça na face da terra. Então os 600 benjamitas foram levados para um lugar no deserto. As outras tribos levaram mulheres para eles e disseram, aqui estão, procriem porque Deus disse que não quer que nenhuma das suas tribos seja exterminada na face da terra. Essa era a história de Saul. Por isso ele disse, eu venho da menor tribo e sou o mais fraco de todos. Mas Samuel o ungiu como o primeiro rei de Israel, porque Deus o mandou fazer isso. Acho lindo o final dessa história. Então, naquele dia, Saul partiu o pão com Samuel. Eu tenho certeza que Saul jamais se esqueceu daquele dia. Tem um amigo pastor que contou uma experiência interessante para mim. Ele disse assim, alguns anos quando eu era presidente da associação ministerial, pediram-me para recepcionar uma pessoa muito importante no aeroporto. Era um servo de Deus. Seu nome era Dr. Abraham Vereid. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Foi ele quem criou o café da manhã e oração com o presidente da República em Washington, na capital dos Estados Unidos. Ele tinha um ministério fantástico, era um homem muito espiritual. Alguns dos homens que o acompanhavam ficaram comigo e eu tinha que levá-los para o jantar. Eu não tinha condições de pagar um jantar para toda aquela gente e eu não sabia o que fazer. Estava quase tendo um ataque do coração naquele restaurante. Aí, meu amigo disse, eu olhei o menu e pensei comigo, com uma oração. Ah, se todo mundo pedisse esse prato de linguado barato, aí ficaria mais fácil. Dr. Vereid vira-se para o garçom e diz, eu vou querer esse prato de linguado aqui. Olha, na verdade nós vamos todos comer linguado, porque nós estamos com pressa. Eu pensei comigo, esse homem está em contato direto com Deus. Quando eu o encontrei no aeroporto, ele segurou minha mão e disse, você é jovem, já conhece a Deus? Ele tinha um cabelão branco, parecia um profeta. Não dava para dizer se ele estava falando com Deus ou com você. No meio da conversa, de repente, você percebia que ele não estava mais falando com você, mas com o Senhor. Aí você abaixava a cabeça e percebia que ele estava falando outra vez com você. Sabe, ele era muito espiritual. E esse meu amigo pastor diz, depois daquele jantar eu o levei para a igreja onde ele iria pregar naquela noite. Nunca vou esquecer isso. Antes de entrar no templo, ele me levou para o canto e perguntou o que eu iria fazer no dia seguinte. Eu disse que iria dar uma aula bíblica. E ele falou, vamos entregar isso para Deus. Passou o braço no meu ombro e orou por mim. Nunca me esquecerei dessa experiência, meu amigo fala. No dia seguinte, durante a minha aula bíblica, eu achei que seria arrebatado ou alguma coisa, porque tamanha era a unção naquele dia, tamanha era a unção naquela aula. Quando eu parti o pão com o Dr. Abraham Vereid, a minha vida mudou. Minha experiência com ele me deu uma ideia do que significou para Saul encontrar-se com Samuel e partir o pão com ele, disse esse meu amigo. E ele tinha razão. Saul foi ungido rei, mas não foi um bom rei. Sua vida, portanto, tornou-se uma alerta. Ele poderia ter sido um grande homem espiritual. Mais tarde na história, Samuel disse algo impressionante para Saul. Quando Samuel tirou o reinado de Saul, na verdade, quando Samuel demitiu Saul, ele disse, Deus tinha planejado fazer de você e de seus descendentes reis de Israel para sempre, mas agora o reino será tirado de você. Parece que isso significou que Saul e seus descendentes jamais seriam reis. Mas Saul escolheu desobedecer a Deus e por isso Deus teve que tirá-lo. Saul parecia ter sido profundamente afetado por suas experiências espirituais. Samuel disse, você vai subir esse monte. Quando chegar onde está a guarnição dos filisteus, vai acontecer tal e tal coisa com você. Então você encontrará 3 homens que estarão descendo o monte. Eles estarão segurando tal coisa e farão isso e isso e você fará aquilo outro, viu? Samuel previu todos esses sinais que foram cumpridos ao pé da letra. O sinal mais importante que Samuel previu foi, Deus dará a você um novo coração. Seu espírito virá sobre você de maneira poderosa e você será transformado. Todas essas coisas aconteceram com Saul e pareceu que ele tinha sido muito afetado por todas elas. Porém, Saul desobedeceu a Deus 2 vezes.
não uma vez, mas duas. Ele entrou numa batalha contra os filisteus e o seu exército estava desertando. Saul sabia que Samuel chegaria em 7 dias. Quando chegou o último dia e Samuel não chegou, Saul pegou nos objetos de sacrifício, ocupou o lugar de Samuel e fez as vezes de sacerdote. Quando Samuel chegou, ficou muito chateado com Saul. Tudo isso está registrado no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Foi aí que pela primeira vez nós ouvimos falar de Davi. Samuel disse a Saul: seu estúpido, você desobedeceu a Deus. Deus tirará o reino de você e dará um homem que tem o coração segundo o coração de Deus e que faria a vontade dele. Ele já achou esse homem, que é melhor do que você. Essa é a primeira vez que ouvimos falar de Davi. Davi era esse homem, segundo o coração de Deus, que faria a vontade dele. Parecia que Deus tinha dado a Saul uma segunda chance, e aí Saul desobedeceu a Deus pela segunda vez. Ele recebeu ordens de combater os amalequitas e exterminá-los totalmente. Ele teria que destruir tudo, todo o povo e todo o despojo. Ficou bem claro, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Mas quando o exército de Saul conquistou os amalequitas, ele e seus homens ficaram com o melhor de tudo para eles. Então Deus apareceu a Samuel e disse: eu me arrependo de ter feito de Saul rei. Ele me desobedeceu outra vez. Você tem que tirá-lo. Quando Samuel ouviu isso, chorou a noite toda diante do Senhor. Então, logo cedo, foi encontrar-se com Saul. Parece haver um certo humor na Bíblia. Por exemplo, quando Samuel encontrou Saul, Saul disse: fiz o que Deus me mandou fazer. Então Samuel disse: então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo e que mugido de bois é esse, hein? O que significa isso? Saul respondeu: nós planejávamos sacrificá-los a Deus. Seguiu-se então um dos trechos mais incríveis da Bíblia. Samuel disse a Saul: tem Deus mais prazer em ofertas queimadas e em sacrifícios do que em que o obedeçam? Obediência é melhor do que sacrifícios. Ele está muito mais interessado em que você o escute do que na sua oferta de carneiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia é tão ruim como a idolatria. Nesse ponto Saul confessou: pequei. E disse mais: mas Samuel, Deus vai me perdoar. Por favor, venha adorar comigo e mostrar ao povo que está tudo bem entre nós. Samuel disse: não adianta. Você rejeitou as ordens de Deus e Deus rejeitou você. Quando Samuel virou-se para sair, Saul agarrou seu manto, que chegou a se rasgar. Então Samuel disse: da mesma maneira Deus vai rasgar de você o reino e vai dá-lo a outro que fará toda a vontade de Deus. Depois disso iniciou-se a decadência de Saul. A vida de Saul é um alerta para nós. Sabe, no primeiro livro de Samuel aprendemos uma palavra, Icabode, que significa foi-se a glória. Parece que nos tempos do Velho Testamento o Espírito do Senhor vinha sobre as pessoas como veio sobre Sansão, mas muitos deles desobedeceram e perderam a glória de Deus. Nós vamos continuar no próximo programa, portanto esteja conosco. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida,